Para que haja harmonia na sociedade, é preciso definir direitos e deveres. Mas e se a sociedade em questão ultrapassar as fronteiras de um país? Como organizar essas relações? Isto só é possível por meio do direito internacional, a ciência que regula os direitos entre as nações e as obrigações decorrentes desses direitos. O programa Direitos Sem Fronteiras fala de tudo isso e hoje destaca a Organização das Nações Unidas, a ONU. Vamos falar sobre a sua formação, os objetivos, a atuação nos países, analisar essas relações e o porquê delas. A produção do Direitos Sem Fronteiras preparou uma reportagem sobre a ONU. Vamos acompanhar. Em 1945, depois de 2 guerras mundiais, era preciso pensar em um instrumento para garantir a paz e promover o bom relacionamento entre os países. Nesse contexto, foi criada a Organização das Nações Unidas, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos. No início, eram 51 Estados-membros. Hoje, são 192. Na Carta das Nações Unidas, estão definidos os objetivos principais da organização: a defesa dos direitos fundamentais do ser humano, a garantia da paz mundial, se opondo a qualquer conflito armado, a busca de mecanismos que promovam o progresso social das nações e a criação de condições que mantenham a justiça e o direito internacional. E é na Assembleia Geral da ONU, com a participação de todos os países membros, que são tomadas decisões importantes para o mundo. E foi em uma Assembleia em 1948 que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos mais emblemáticos e que até hoje é atual e necessário em muitos países. Em outro extremo da atuação da ONU está o Conselho de Segurança. Recentemente, China e Rússia vetaram a intervenção da ONU no conflito armado da Síria. Além destes 2 países, Estados Unidos, Reino Unido e França são membros permanentes do Conselho. Nas últimas décadas, a ONU tem influenciado cada vez mais nas políticas internas de cada país, nos campos econômico, social e humanitário. Hoje, são mais de 26 programas, fundos e agências vinculados à ONU. Entre eles, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, FMI, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Em nosso estúdio, 2 especialistas em direito internacional. Renato Zerbini Leão, membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. E Edel de Andrade Torres, mestre em Direito das Relações Internacionais. Sejam bem-vindos à TV Justiça. Como a gente acabou de acompanhar na reportagem, a ONU é formada por várias agências especializadas. Zerbini, qual que é o papel dessas agências? É cuidar do trabalho humanitário, vacinação em massa? Elas atuam em várias vertentes? É um prazer, Jordana, prazer, caro colega Helder, estar aqui. As agências especializadas e subsidiárias da ONU, elas têm o papel principal de vigiar os princípios gerais do direito internacional público contidos na Carta da ONU, na Carta de São Francisco, que são fundamentalmente 6: soberania, não interferência nos assuntos internos dos outros estados, resolução pacífica de controvérsias, o não uso da força nas relações internacionais, a cooperação internacional e os direitos humanos. Então, as agências, elas, nos mais diversos meios e modos, auxiliam a comunidade internacional com vistas a buscar esses fins. Por isso, existem agências que trabalham com crianças, adolescentes, existem agências que trabalham com a proteção dos refugiados, existem agências para proteger o meio ambiente, existem agências para promover as questões atinentes à saúde. Então, é o universo próprio das Nações Unidas. Todos os povos e nações atuando em seu conjunto. Existem agências para proteger, inclusive, os direitos humanos, que é um pilar da ONU. Edel, como é que você vê a atuação da ONU especificamente nos direitos humanos? A Carta da ONU estabelece que uma das suas principais funções é a proteção dos direitos fundamentais do ser humano, ou seja, os direitos humanos são preocupação frequente na Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, a ONU subsidia e vai promover
a celebração e consolidação de pactos internacionais no intuito de proteger, né, o ser humano. Como, por exemplo, o Tratado ou Pacto de Palermo, Convenção de Palermo, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes de como lidar com o crime internacional organizado, que é o tráfico de pessoas, o tráfico de seres humanos. De que forma que os países seguem essas mais variadas recomendações feitas pela ONU, pelas agências especializadas? A cooperação internacional é um princípio geral de direito internacional público, que está, ademais, explicitado na Carta de São Francisco da ONU. Os Estados, eles cooperam entre si, não só os Estados, enquanto sujeitos de direito internacional, os próprios organismos internacionais. Veja você que, por exemplo, a Carta da OEA possui um artigo, que é o de número 131, que diz que as normas da OEA deverão estar em consonância com as normas da Carta da ONU, por exemplo. Esse é uma questão explícita da cooperação entre sujeitos de direito internacional público. E os Estados também devem, assim, atuar para cumprir com a finalidade da convivência harmônica e pacífica na comunidade internacional. A democracia também é um outro assunto que a ONU trata com bastante vigor, né? Ela tem um papel muito importante no que se diz respeito à democracia mundial. Como é que funciona essa ajuda? A ONU, ela tem o poder de intervir, né, nesse processo de transição para a democracia? Como é que isso acontece? A não interferência nos assuntos internos dos Estados também é um princípio geral do direito internacional público, na medida em que os Estados, eles são livres para escolherem as suas formas e seus tipos de governos. Então, as Nações Unidas, ela vai promover os princípios gerais da democracia, que são aqueles princípios que nortearam a civilização contemporânea enquanto forma de convivência política, mas não de maneira incisiva, decisiva, né? Porque os Estados, eles têm o direito de escolher qual caminho e qual forma de governo trilhar internamente. Disso se trata um outro princípio caro ao direito internacional público, que é o da autodeterminação dos povos. Mas caso seja requisitado esse apoio, a ONU está pronta para auxiliar. Exato. Quer dizer, esse apoio, quando é que seria requisitado? É uma questão complexa. Veja bem que no início do século XXI nós experimentamos a era das chamadas interferências humanitárias, e o discurso para a afirmação da democracia era muito utilizado para que forças multilaterais, pois interviessem em estados, o que gera um debate acerca da não ingerência nos assuntos internos dos estados. A gente acompanha também uma outra questão, que é a situação de conflito em determinados países. A Síria, por exemplo. A Síria, ela experimenta um debate acalorado, interna e internacionalmente. Vem na esteira daquilo que foi conhecido como Primavera Árabe, sendo que em nenhum dos casos anteriores os Estados obtiveram apoio de parte importante da comunidade internacional como membros do Conselho de Segurança, que é o que ocorre na Síria. Vale dizer, 2 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem direito a voz e voto, decidiram por não interferir nos assuntos internos sírios. Então, a Síria, ela está mediante um dilema, pelo menos por parte da comunidade internacional. Internamente, parece que o regime se sustenta na medida em que está aí até hoje. A gente continua, então, esse debate no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância do direito internacional nas negociações feitas pela ONU. É só um minuto, não saia daí. A terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil vai ser realizada em Brasília no ano que vem. Com o tema Estratégias para acelerar o ritmo da erradicação das piores formas de trabalho infantil, o evento vai reunir representantes dos governos, trabalhadores, empregados e representantes da sociedade civil.
O objetivo é fazer um balanço sobre as medidas implementadas com base na Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, assinada no ano 2000. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje a conversa é sobre a ONU e sua atuação nos países membros. Aqui no estúdio, Renato Zerbini Leão, membro do Comitê do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, e Edel de Andrade Torres, mestre em Direito das Relações Internacionais. Bom, o mundo hoje é completamente diferente da época da Segunda Guerra Mundial, época na qual a ONU foi criada. Por isso, muitos países membros pedem uma reforma. Por que esses países pedem essa reforma? Ela é realmente necessária? A reforma não é só necessária, ela é o que conferirá legitimidade à ONU nesse início de século. Veja bem que todos os órgãos, a estrutura das Nações Unidas, ela ainda está fincada na realidade posterior ao final da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos duas grandes potências, uma das quais não existe mais, a afinada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje em dia substituída pela Rússia no Conselho de Segurança, de tal modo que essa reforma ela é necessária para a legitimidade de atuação da própria ONU na sociedade internacional. Na perspectiva dos direitos humanos, o senhor acha que é necessária também? Houve muitos avanços nessa área, né, professor Edel? Sim, certamente. A ONU ela está num processo em que precisa se adequar ou readequar ao cenário moderno, ao atual cenário mundial. Veja que, no tocante aos direitos humanos, ela tem um papel importantíssimo no sentido de direcionar as políticas que vão ser internamente, em sede de países membros, como esses países vão direcionar suas políticas. Outra questão que chama bastante atenção quando se fala em ONU é o Conselho de Segurança. Vamos acompanhar um pouquinho como é que funciona esse conselho no quadro Saiba de hoje. O Brasil é um dos países que negocia a ampliação do Conselho de Segurança da ONU e luta para conquistar um dos assentos permanentes. No ano passado, o país cumpriu o 10º mandato em uma das vagas rotativas. Apenas o Japão ocupou tantas vezes a mesma função. Azerbaijão, Índia, África do Sul, Colômbia, Marrocos, Togo, Alemanha, Paquistão, Guatemala e Portugal ocupam os cargos rotativos em 2012 e 2013. Bem, o Brasil já ocupou 10 vezes essa vaga rotativa, mas deseja muito uma vaga fixa no Conselho de Segurança. Essa vaga faria o país mais influente em outras questões substanciais ou seria só uma questão de status? Essa vaga faria com que o Brasil estivesse no dia às questões internacionais. Quer dizer, as principais decisões nas relações internacionais contemporâneas são, de fato, tomadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. E, na medida em que esse Conselho ele representa uma estrutura mundial de meados do século passado, ainda fincado em uma estrutura bipolarizada ideológica e politicamente, que já não existe, é um desejo mais do que seguro, concreto e necessário essa participação em uma nova organização das Nações Unidas, que reflita a sociedade internacional do século XXI. Então, muito mais do que uma questão de mero status, é um desejo necessário à convivência harmônica, pacífica e legítima das nações do século XXI. O que reafirma, inclusive, a tendência natural do Brasil no cenário sul-americano enquanto país que lidera e que está à frente de grandes questões internacionais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre perspectiva. Essa vaga fixa está perto, está longe? Isso é uma questão candente no direito internacional público porque dependerá da vontade dos Estados. Não é simplesmente costurar acordos políticos.
é fazer com que esses acordos se aprovem. E para isso nós precisaremos minimamente dos votos de 192 Estados-membros. Quer dizer, achamos isso fácil? Depois, se conseguirmos esse apoio, necessitamos com que um desses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, vai dizer Estados Unidos da América do Norte, Rússia, China, França, Inglaterra, nenhum deles manifeste contrariedade e vete essa decisão. Então, dependerá de um árduo trabalho e de um tremendo esforço político-diplomático. Se a ONU leva a paz, se esse é o princípio básico, foi o motivo da criação, por que é tão criticada por alguns setores da sociedade? Todo ente político é criticado. Todos os que manifestamos opiniões na seara da ideologia, da política, da conquista de direitos, todos sofremos críticas por um ou outro lado. E a ONU não é indiferente a essa realidade, né? A ONU reúne desde socialistas a comunistas, a liberais, desde católicos, apostólicos, romanos, a muçulmanos, a evangélicos. Então, reúne tudo o que, em realidade, a humanidade conseguiu construir até hoje em todas as esferas humanas, desde suas dimensões intelectual, espiritual e física, de modo que a crítica é derivada dessa realidade. Mas, em que pese todas as críticas, a ONU talvez seja um dos poucos espaços multilaterais que permita aos Estados dialogar e tentar chegarem a um consenso. Há que se ressaltar também que, por muitas vezes, os Estados-membros celebram acordos e se manifestam favoráveis em relação a algumas tendências, mas em outros momentos em que é conveniente a adoção de posições internas e que muitas vezes destoam, né, do cenário internacional. Então, as críticas às vezes aparecem no sentido de que onde está a efetividade das decisões da ONU, né? E aí fica o grande debate. Como compatibilizar o desejo e as motivações internas dos Estados-membros diante do cenário internacional. Porque há uma característica, Jordana, que é de que, invariavelmente, todas as constituições proclamadas na sociedade internacional após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Carta de São Francisco de 1945 tiveram a influência desses dois instrumentos internacionais. Então, os Estados internamente, eles carregam consigo o espírito de criação da Organização das Nações Unidas, que de alguma maneira já está imbuído na discussão e na ação desses Estados perante a comunidade internacional. De modo que não há como apartar as Nações Unidas dos Estados sob uma mirada individual. Vamos falar um pouquinho agora sobre trabalho escravo, que é uma seara muito importante, né, que a ONU trabalha efetivamente contra. Professor Éder. O trabalho escravo, que é uma atividade secular, é uma preocupação constante da ONU no momento em que ele se insere na figura do tráfico de seres humanos como uma de suas vertentes, né? Então existe o tráfico de seres humanos para fins de trabalho escravo, assim como também há para fins de exploração sexual, e uma terceira modalidade que é para fins de remoção de órgãos. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vem há muito tempo desenvolvendo pesquisas, trabalhos e uma atividade intensa no sentido de coibir essa prática, que é lamentável em relação à história da humanidade. E quais são os grandes desafios da ONU? Os grandes desafios da ONU, pois são todos os desafios humanos e políticos. Vale dizer, por mais que desejamos um cenário internacional, uma sociedade internacional imbuída de paz, essa paz necessita um trabalho constante de consolidação e afirmação, na medida em que todos os Estados, invariavelmente, independente de seu desenvolvimento social, político e econômico, desejarão
participar com maior intensidade nas questões políticas, econômicas do século XXI. Então, é essa conjunção de desejos compartilhados, porque a sociedade internacional do século XXI não é aquela sociedade bilateral do século XX. E essa sociedade, ela há de se coadunar com relação ao desejo e as expectativas, né, da comunidade internacional, no sentido de acolher, recepcionar internamente as manifestações, as decisões e, inclusive, os acordos internacionais que foram celebrados. Ok, então chegamos ao final de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre a ONU e sua atuação nos países membros. Agradeço aos convidados do programa, Renato Zerbini Leão e Edel de Andrade Torres. Obrigada a você que nos acompanhou nesta edição do Direito Sem Fronteiras. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!